Olá, amigos, Deus abençoe a todos vocês, que através da palavra de hoje, Deus fale ao seu coração, Deus transmita a você o desejo dele e transmita a você o que você precisa fazer para ser um grande abençoado, uma mulher de Deus, um homem de Deus abençoados, que você receba através da palavra o milagre que você precisa e o suprimento à sua necessidade. Esta é a minha oração inicial a Deus em seu favor. E agora nós vamos à palavra de Deus, como o título dessa mensagem, né? Se o teu coração não te condena. Olha que expressão interessante. Se o teu coração, quer dizer, se o teu íntimo, se o teu espírito não te condena. Por que nós colocamos esse título? E por que a Bíblia diz isso? Porque a Bíblia diz isso, né? Por causa do seguinte: Deus quer nos abençoar com todas as suas promessas. E Deus também quer suprir as nossas necessidades. Deus também quer responder às nossas orações. Só que, se tiver algum tipo de impedimento, algo que o nosso coração nos condena, nós não conseguimos receber as respostas, nós não conseguimos receber as petições que fazemos a Deus. E onde é que está escrito isso? Vamos ler aí? Primeira carta de João, olha a referência bíblica aí, capítulo 3, a partir do versículo de número 21. Olha o que está escrito. Amados, se o coração não nos acusar ou condenar, temos confiança diante de Deus, temos fé diante de Deus. E aquilo que pedimos, dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Gente, isso aqui é uma revelação de Deus. É Deus mostrando para a gente por que um recebe a bênção, por que um recebe a resposta de Deus e o outro não recebe resposta, não recebe bênção. Por quê? Porque a Bíblia diz que muita gente pede, é isso que está dizendo aqui, muita gente pede, mas não recebe. Por quê? Porque há alguma acusação no seu coração, há alguma condenação no seu espírito. E a Bíblia diz, olha o versículo 21, amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. A palavra confiança aqui é a mesma coisa que fé. Então, para receber as coisas de Deus, nós precisamos de fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé não recebemos as bênçãos de Deus, não recebemos as promessas de Deus, não recebemos a cura, não recebemos o batismo no Espírito Santo, não recebemos o livramento, nem a provisão que necessitamos. Sem fé não se recebe nada. Então o texto aqui está dizendo o seguinte: se o nosso coração não tiver nenhuma acusação, nenhuma condenação, então nós temos fé para receber as bênçãos. Isso vale dizer que o inverso é verdadeiro, ou seja, se nós tivermos acusação, tivermos uma condenação no coração, algo que nos condena, então não temos a fé, portanto, não recebemos as bênçãos de Deus. É isso que está dizendo aqui. Por isso que muitas vezes, pode ser o seu caso até, você que está assistindo esse vídeo, você tenha pedido algo a Deus e Deus não pôde te responder. Não que Ele não quisesse, é que Ele não pôde te responder. Por quê? Porque talvez, aí você que tem que se examinar, haja alguma acusação no seu coração, haja alguma condenação no seu coração. Você pede, você ora, você pede, você ora, você jejua, você faz voto com Deus, mas não recebe, porque tem alguma coisa condenando você. E olha o que ele diz no versículo 22. Então, se não tivermos condenação no coração, aquilo que pedimos, dele recebemos. Por quê? Porque guardamos os seus mandamentos, ou seja, fazemos o que ele manda. Mandamento é aquilo que ele manda. Fazemos o que ele manda. E fazemos diante dele o que lhe é agradável. Fazemos o que é reto aos olhos de Deus. Veja, quando nós fazemos a vontade de Deus, quando nós guardamos os seus mandamentos, ou seja, andamos na palavra, fazemos o que ele manda, então nós podemos pedir, e diz o texto, que nós vamos receber, inclusive o impossível, inclusive o milagre. Por quê?
porque nós guardamos os mandamentos dele, cumprimos a vontade dele e sempre fazemos diante de Deus o que é agradável à sua vista. Por que nós conseguimos receber de Deus? Porque quando nós fazemos o que agrada a Ele, nós não temos condenação no nosso coração. Entendeu? Então toda vez que nós falhamos em obedecer a Deus, todas as vezes que nós não obedecemos a palavra de Deus, fica uma acusação no coração. Eu vou te mostrar uma outra passagem bíblica que fala sobre isso. Olha por que a oração de muitas pessoas bate no teto e volta. A pessoa ora, a pessoa clama, mas a oração bate no teto e volta. A oração fica impedida. Olha aí, primeira carta de Pedro, então vou ler com você aí, tá? Ou você vai ler comigo, né? Primeira carta de Pedro, capítulo de número 3, versículos 1 até o 7. Olha aí a referência bíblica, 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 3, dos versículos 1 ao 7. Olha o que está escrito. Mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento da sua esposa, a observar o vosso honesto comportamento cheio de amor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, lá dentro, o nosso espírito, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois assim foi também que a si mesmos se ataviaram, se enfeitaram, outrora, as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Veja aqui, o apóstolo Pedro fala das mulheres, da submissão aos seus maridos, do respeito a eles. Veja, isso não quer dizer apanhar de marido, tá? E nem ser ofendida pelo marido e ficar de cabeça baixa, não é isso. Também não é para avançar no pescoço dele, é lógico, né? Violência contra a mulher é pecado diante de Deus e na lei dos homens. Homem que bate em mulher vai pagar um preço caro, né? Aqui na terra já, a lei da terra está aí para isso. Mas a submissão a que Deus se refere aqui é o respeito da sua esposa para com o seu marido, tratá-lo com amor, sem gritaria, sem berrar, sem ofender, não é? Ele não muda, ora por ele, abençoe a vida dele, tenha paciência com ele te maltrata, não é? Ore a Deus, procure relevar, procure perdoar, não é? E assim você vai estar fazendo a vontade de Deus. Tá bom? E ele dá como exemplo aqui as mulheres do passado, que respeitaram, honraram o seu marido. Veja, não é que você é obrigado a concordar com os erros do seu marido, de jeito nenhum. Se ele está errado, ele está errado. Mas é você buscar em Deus para tomar decisões debaixo da direção de Deus, para você poder ganhar ele para Jesus também, não é? E também ele fala aqui que o importante não é o exterior, o importante é o interior. É isso que está dizendo aqui, que muitas mulheres ficam mais preocupadas com a aparência física do que com o coração. Ele não está proibindo a mulher de se enfeitar. Ataviar quer dizer enfeitar. A mulher pode se enfeitar, desde que isso não seja o principal. Tem mulheres, repito, que se preocupam mais com a beleza, com a aparência externa, do que com o coração, né? E muitas mulheres são como aquele ditado antigo que diz, né? Por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento, não é? Tem pessoas que é apenas a casca e o interior está podre. Deus não quer isso. Deus quer que você tenha um interior bonito, lindo, como ele diz aqui, manso, tranquilo, não é? Que é de grande valor diante de Deus. Mas não é só para as mulheres que Deus fala, não. Ele fala também para os homens, olha aí. Maridos, vós igualmente, vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Olha aqui, tanto para a mulher quanto para o homem, o Espírito Santo, através do apóstolo Pedro, diz que as orações, tanto do homem, do marido, quanto da esposa, podem ser interrompidas. Por quê? Se eles tiverem um comportamento não cristão dentro de casa, dentro do lar. Se o marido ou a mulher tiver um comportamento fora da palavra dentro de casa, com relação ao marido, com relação à esposa e também com relação aos filhos, com relação aos pais,
isso vai impedir a sua oração. Né? E por que vai impedir? Porque quando você faz algo que não agrada a Deus, lá dentro o teu espírito sabe. Você sabe que lá dentro você está errado. E isso vai ficar condenando você, vai ficar impedindo a sua fé. Você vai orar, mas não vai receber resposta. Você vai orar, como eu falei agora há pouco, e a oração vai bater no teto e voltar. Você não vai ter resposta. Então corrija esses atos agora. Você que, por exemplo, você é esposa e você está com um problema com o seu marido. E em vez de você chegar para ele no momento certo, na hora certa, para conversar com ele, não é? Não para gritar com ele, para conversar com ele. Não, você grita, berra, xinga e ainda quando vai na casa da sua mãe você fala mal do seu marido para ela, quando você vai na casa das suas irmãs você fala mal do seu marido para elas, quando você encontra com aquelas amigas mais íntimas você fala mal do seu marido para elas. Isso aí você está difamando o seu marido. Isso aí Deus não aprova mesmo. Mulher, seja sábia. Às vezes você fala assim, tá vendo, eu só sofro, o que eu faço para sofrer desse jeito? Por que Deus não me abençoa? Então, atitudes como essa que eu estou acabando de falar atrapalham as suas orações. Você ora e não tem resposta, por quê? Porque não é assim que se faz com o marido. Ele pode ter os erros dele, os defeitos dele, mas já que você decidiu viver com ele, faz a coisa certa, age de maneira correta. Você não tem que difamar o seu marido para ninguém, falar mal dele para ninguém. Você não tem que falar mal dele para sua família, apenas, já que está vivendo com ele, trate-o bem, ore por ele, tenha paciência e confie em Deus, que Deus vai fazer uma transformação acontecer na vida dele. E a mesma coisa você, marido. Tem que tratar bem a esposa, como ele fala aqui, como vaso mais frágil, com entendimento. Entender que você não vive uma vida de solteiro mais. Você tem uma mulher, uma esposa para cuidar, uma família. Você é o responsável, tanto diante dos homens como diante de Deus, pela sua família. Cuide bem dela, tenha paciência, dê bons exemplos, principalmente se você já é uma pessoa de Cristo. Muitos homens cristãos, muitos homens que já são crentes, às vezes dentro de casa, não é, se comportam de modo tão feio, tão horroroso. Muitos homens crentes dentro da igreja são santos, dentro de casa são santanás. Não é Satanás que fala, é Satanás, tá? Mas é só para você entender a comparação aí. Dentro da igreja, o marido sorri, o marido é gentil com todo mundo, o marido agradável. Dentro de casa é um bicho do mato, grita, xinga, cara feio, emburrado. Você pensa que a tua oração vai ser respondida? Ah, pastor, mas o senhor não conhece a minha família, o senhor não conhece a minha esposa, o senhor não conhece o meu marido. Por isso que o senhor fala assim, não é fácil. Olha, eu sei que não é fácil, mas quando a gente quer mudar, a gente muda. E quando a gente quer o milagre de Deus, a gente vai fazer a vontade dele. Procura fazer a vontade do Senhor. Você vai ver como vai ser abençoado. E não é só nisso aqui não. Não é só dentro de casa não, viu? Porque se você continuar dentro de casa brigando com a tua esposa, brigando com o teu marido, aquela confusão, a tua vida financeira não vai para frente. A tua vida emocional não vai para frente. A tua saúde não vai para frente. E você vai pedir as coisas para Deus e vai ficar tudo amarrado. Quando que você vai entender que Deus sabe o que está falando? E Deus está dizendo aqui para a gente se comportar como crentes verdadeiros dentro do lar e em qualquer lugar. Fazer o que é reto aos olhos de Deus. Então para com a mentira, para com o ódio, para com a mágoa. Muitas vezes você está magoado com as pessoas e hoje em dia, a geração de hoje é a geração mimimi mesmo. Por qualquer coisinha estão mimizando, né? Estão mimimizando, né? Por qualquer coisinha estão virando a cara, por qualquer coisinha estão magoados, por qualquer coisinha estão derretendo, né? E crente não pode ser assim. Então pensa sobre isso. De repente você está aí magoado com a tua sogra, magoada, né? Com a tua sogra, ou magoado com a tua sogra. De repente você está magoado com o teu cunhado, com a tua cunhada, com os teus parentes, com teus amigos, colegas de trabalho, patrão. Tire isso do seu coração, porque isso aí vira um impedimento à tua oração. Examina, como Paulo fala, examine a si mesmo. Aquilo que está errado, tira, corrija e começa a andar certinho com Deus. Aí você vai cair naquela palavra que diz, e tudo quanto pedimos a Deus, dele vamos receber, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que é reto. Quer resposta, quer milagre? Faz o que é reto diante de Deus. E nós sabemos o que é reto diante de Deus pela sua palavra, a Bíblia. Andando na palavra, nós estaremos andando na estrada do sucesso, das bênçãos e dos milagres, em nome do Senhor Jesus. Muito bem, vamos fazer a oração da fé? Quer pegar o seu copo com água? Pegue lá então o seu copo com água e vamos orar a Deus em nome do Senhor Jesus. Nosso Deus e nosso Pai,
Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, te louvamos, te bendizemos, porque louvado seja o teu nome. O Senhor não nos deixou na ignorância. Pelo contrário, o Senhor nos deixou a tua palavra para que nós, nos guiando por ela, fôssemos abençoados, possamos ser abençoados. Portanto, meu Pai, se o Senhor disse que nós podemos pedir do Senhor e receber quando guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é reto aos teus olhos, então a partir de agora, Pai, nós faremos isso. Essa pessoa que ora comigo se propõe agora a melhorar, Senhor, a fazer o que é reto aos teus olhos, a ter paz dentro de sua casa, a tratar bem a sua esposa, o seu marido, os seus filhos, os seus pais, os seus irmãos de sangue, fazer o que agrada ao Senhor. Meu Deus, ouve a oração que essa pessoa te faz, essa pessoa que te suplica por uma saída e por um milagre, mas também ao mesmo tempo, ela diz com todo o coração, ela faz um voto com o Senhor, que a partir de agora, ela não vai deixar haver mais nenhum tipo de condenação dentro de seu coração, ela não vai deixar haver mais nenhum tipo de acusação dentro do seu coração por agir errado, por fazer o que é errado aos seus olhos. Pelo contrário, ela vai fazer o que é certo. Pai, abençoa essa vida, abençoa, meu Pai, essa pessoa que é apresentada em oração, abençoa, Pai, visita essa pessoa que está internada no hospital, na UTI. Meu Deus, estende o teu poderoso braço até lá, faz um milagre naquela pessoa, arranca aquele mal, seja o espírito da morte repreendido agora na vida dessa pessoa que está recebendo oração. Meu Pai, faz o teu milagre, abençoa esse casal, meu Pai, arranca esse tormento do meio desse casal, que esse casal possa viver em paz, viver com amor, viver se perdoando, com tolerância, Pai, que haja bênção para essa família. E, meu Pai, também te peço, Senhor, abençoa esse copo com água, os demais elementos, e tudo isso nós recebemos de tuas mãos, abençoados, para a honra e glória do teu nome, em nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Deus. Louvado seja Deus. Muito bem, meu amigo e amiga, beba aí da sua água, use as peças de roupa, mas principalmente, porque não adianta beber água ungida, não adianta ficar orando, se você não muda o comportamento. Mude o comportamento, tá? Pensa na palavra que você ouviu, assista o vídeo outra vez, se for necessário, e mude o comportamento, porque é nas atitudes que você toma que você mostra a sua fé. E mostrando essa fé a Deus, então você vai pedir o que quiser e vai ser feito para você, tá bom? Se você puder nos auxiliar, não é? Fazendo a sua doação, ou então você não pode ir na igreja para levar a sua oferta, para levar o seu dízimo, para você que é dizimista, para você que quer fazer um voto particular com Deus, mas está impossibilitado na igreja, ou até pode ir, mas você acha melhor fazer pelo banco, daqui a pouquinho vai aparecer aí as nossas contas, você pode fazer o seu depósito, pode fazer também pelo Pix. Você pode fazer pelo Pix, é só você ter o seu Pix aí e fazer no nome da igreja, tá bom? Os dados vão aparecer aí. Se você vai fazer uma transferência bancária, um depósito na boca do caixa, enfim, as contas vão aparecer aí e você ajudando, tenha certeza que Deus lhe abençoará grandemente, porque a Bíblia diz que aquele que planta, colhe. Aquele que planta com abundância também colhe com fartura, com abundância, tá bom? É assim que Deus promete e é assim que Deus faz na vida de todos aqueles que nele confiam. Deus abençoe você grandemente e até a próxima.